Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Olá, terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitado. Holiday. Eu te chamo de Holiday. A maioria me chama de Holiday. Holiday. Exatamente. É legal chamar de Holiday. É um nome imponente, Um nome né, imponente. cara? É um sonho que hoje eu tô realizando mesmo, que é de ser professor, né? Hoje eu faço faculdade de História e não vejo a hora de começar a dar aula também. E a política, como que pintou nesse caminho aí todo? Pois é, a política Você foi um falava, negócio... você era um representante de classe? Nada. Não? Foi um negócio, assim, absolutamente imprevisível. Nunca pensei em ser político, nunca esteve no meu radar, né? Assumir nenhum cargo político. Mas aí, em 2015, participando das manifestações pelo impeachment da Dilma, eu comecei a criar gosto pela coisa, né? A me interessar sobre como tudo isso funcionava. E na época eu fazia parte do MBL, que decidiu que era melhor ter candidatos do que ficar só se manifestando, porque, enfim, em determinado momento só se manifestar na rua não leva a lugar nenhum. E aí a gente meio que lançou a minha candidatura como uma espécie de cobaia, assim. Tipo, vamos ver se dá certo aí. Esse negócio de fazer campanha pela internet. E acabou que deu certo, né? Então, assim, a minha eleição foi um negócio meio inesperado. Eu, particularmente, não achava que ia ser. É mesmo? Mas como que você entrou no MBL? Como você começou, assim, conhecer os caras e tal? Como que foi assim? No cursinho pré-vestibular, eu tive um professor, na verdade ainda era no ensino médio, né? Nessa transição. Eu tive um professor de língua portuguesa, nunca vou esquecer. O nome dele era Moisés. E o cara era afiliado no PT. E por alguma razão ele começou a ver em mim, a enxergar em mim alguma, sei lá, alguma tendência política, ou porque eu falava bem, não sei. E aí ele começou a me provocar com alguns temas políticos, né? E ele era de esquerda, então ele sempre provocava alguns temas de esquerda. Só que eu tava cagando pra aquilo, não queria saber de nada daquilo. Até que um dia ele me falou do negócio das cotas raciais. Tá. E aí ele disse, olha, aqui todo mundo precisa se esforçar pro vestibular e tal. E aí meio que em tom de brincadeira ele falou, menos o Fernando, porque tem as cotas raciais, né? Então ele vai entrar um pouco mais fácil. Caramba! E aí como assim vou entrar mais fácil? Aí ele começou a explicar que tinha vagas para pessoas negras e tal. E assim, mesmo sem entender muito ainda na época, aquilo já me deixou meio puto, sabe? Meio indignado. Ele meio que falou, relaxa, cara. Mesmo tipo, que você não estude bem... foi bem... Você vai entrar. É. E assim, eu hoje acho que ele fez de propósito mesmo, pra me provocar. Claro. E aí eu fui começar a pesquisar sobre isso. E aí encontrei vários autores, enfim, youtubers, etc., que falavam contra as cotas raciais. E eu comecei a me interessar por aquilo, e aquilo me levou para assuntos econômicos, para autores liberais e tal. E aí eu fui me interessando por política, e depois de um ano eu comecei a gravar vídeos sobre política. Até que num desses vídeos, o MBL me encontrou e aí me convidou para entrar pro movimento. Então, o que você entendeu que é errado? Porque você é contra cotas, né? Sim, sou contra cotas. Primeiro, como que surge essa ideia de cotas e por que você é contra? Porque é uma coisa que eu já conversei aqui com o Paulo Cruz, com bastante pessoas, para tentar entender, né? O quão é benéfico, o quão isso daí é um problema. Qual que é a sua opinião sobre isso, então? Eu acho que, assim, é inegável que a gente tem racismo no Brasil e que isso é uma herança da escravidão, que foi uma escravidão mal abolida, né? Só que o sistema de cotas, na minha opinião, ele acaba, na verdade, reforçando esse preconceito. Tem um autor, né, que é o Thomas Sowell, que eu sempre cito ele, que ele estudou o sistema de cotas em vários países, inclusive nos Estados Unidos, de onde ele é. E aí ele percebeu, dos vários dados e vários argumentos que ele tem um que é muito interessante, que é o seguinte. Quando os Estados Unidos começou a ter um sistema de cotas lá, que eles chamam de ações afirmativas, eles começaram também a contratar professores universitários por meio de cotas. E aí o que acontecia? Como aquele cara, ele era, em tese, o melhor, mas o melhor entre os negros e não o melhor entre todos, e o critério ele era muito subjetivo, quem é negro, quem não é negro, etc., os outros professores universitários começaram a desconfiar da capacidade daqueles professores negros e excluíam eles das grandes pesquisas. Como pareceu daquele professor quando ele falou de você. Exatamente. E aí começavam a excluir eles de pesquisas, artigos científicos, debates de qualidade, etc., porque viam eles como incapacitados.
E a mesma coisa começou a acontecer com alunos dessas universidades que eram selecionados por meio de cotas. No Brasil, a gente não tem casos explícitos disso, mas com base nessas experiências que ele relata dos Estados Unidos e de outros países, eu tendo a acreditar que a longo prazo você pode ter uma desconfiança geral sobre profissionais negros. Tipo, você vai ser atendido por um hospital negro num hospital público, em determinado momento uma pessoa que já seja racista, por exemplo, vai ter um argumento para querer não ser atendida por um médico negro ou por um professor negro numa escola ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que isso é muito prejudicial, traz dúvidas sobre a capacidade do negro. E outro ponto é a seleção dessas pessoas. Como é muito difícil você dizer até que ponto uma pessoa ela é branca ou negra, ou parda ou negra, você precisa de alguma maneira dizer quem é pardo e quem é negro. A Prefeitura de São Paulo tentou resolver esse problema criando uma comissão. Tipo, você passou por meio de cotas, então você vai se submeter a uma comissão que vai olhar suas características físicas, seu cabelo, o seu tom de pele, e com base nessas características fisiológicas, ela vai dizer se você pode ou não entrar naquela vaga. Caramba. Quer dizer, vai te julgar pela cor, para tentar evitar fraude, mas de outro lado você humilha a pessoa ali, selecionando ela desse jeito. Então, acho que tem vários problemas as cotas raciais. Por isso que eu defendo as cotas sociais, porque a maior parte dos que serão incluídos serão pessoas negras, já que a maior parte dos pobres são negros, mas você não tem esse critério subjetivo da cor da pele e você não fica remetendo a todo instante que aquela pessoa está ali porque é negra. Ela está ali porque as condições sociais dela, a péssima qualidade da escola pública, a pobreza de uma maneira geral, não permitiu com que ela tivesse uma maior qualidade de estudo. Mas entre os pobres, ela é a melhor selecionada. Com o lado progressista, eles não concordam com isso. Qual é o argumento deles? O argumento deles é de que, mesmo entre os pobres, os negros são os que mais sofrem. Então, eles precisariam de um benefício maior. Mas o meu ponto é que o sofrimento não acaba, porque se o cara ele é selecionado pela cor da pele, a dúvida sobre a capacidade dele vai permanecer pro resto da carreira dele. E aí esse é o grande impasse, né? Se o sofrimento do negro é maior, então ele precisa de uma cota específica, ou se as cotas sociais, já que a maior parte dos pobres são negros, já resolveria esse problema. Existe algum lugar onde usa cota social ao invés de cota racial? Na verdade a gente tem um sistema meio misto, né? Então o Enem, por exemplo, acho que é o maior exemplo de todos. Ele tem a cota que é puramente social, aí ele tem a cota que é social e racial, ou seja, ele pega os negros pobres, e tem a cota que é puramente racial. A cota puramente racial, ela tá cada vez mais rara, porque você tem negros que são de classe média, alguns até que são ricos, não é tão comum, mas existe. Ela tá, de certa maneira, sendo extinta. Então aí você tem a cota puramente social e a cota racial misturada com a social. Entendi. E isso gerou para você sempre um problema, né? Porque parece que a cota racial é uma coisa que, se você é negro, você tem que ser a favor. Exatamente. Não há a menor possibilidade nem discussão, né, sobre isso. Eu acho que tem dois problemas aí, né? O primeiro é que essa foi uma bandeira, assim, histórica do movimento negro para corrigir o que aconteceu na abolição da escravidão, porque você tinha vários escravos analfabetos e, enfim, não estavam acostumados com a relação trabalhista no mundo capitalista, e aí eles foram libertos do nada e ficaram sem amparo, né? Foram jogados na periferia. Então, desde aquele momento, de 1888 até 2003, havia essa bandeira por cotas raciais ou por alguma maneira de compensar aquilo que aconteceu em 1888. Então, foi unânime quando aconteceu, quando veio as cotas e tal. Você não discutiu isso, porque é uma bandeira tão histórica que ninguém parou para pensar. E aí, quando vem alguém, e principalmente negro, e aí questiona isso, esses movimentos, eles ficam realmente bem, bem bravos e é bem difícil dialogar com essas pessoas por conta disso. E aí, eles atacam com racismo, né? Que é o que aconteceu comigo no caso do Ciro Gomes, por exemplo. Ele e várias pessoas, porque eu já escutei vários, famosos ou não famosos, com o termo Capitão do Mato, né? Exatamente. Primeiro, explica pro pessoal o que é Capitão do Mato. O que é esse termo? Por que ele é ofensivo e por que usam esse termo para tentar te atingir? Boa.
Bom, o Capitão do Mato, ele é uma figura da época da escravidão, né? Que geralmente era negro, não precisava ser, mas na imensa maioria das vezes era negro. Era o escravo que ele era mais próximo do dono e inimigo dos outros escravos. Isso é, alguém que tentava renegar a sua cor, a sua raça, e tentava se aproximar dos brancos agindo como eles. Então, quando um escravo fugia ou era desobediente, o dono de escravo, o dono de engenho, pegava aquele sujeito, que era o Capitão do Mato, para dar chicotadas no cara, para trancar ele numa caixa, para jogar ele na senzala. Ou quando um escravo tentava fugir, era o Capitão do Mato que ia atrás e trazia ele arrastando de volta. Então ele é uma espécie de traidor. E era um escravo, um negro usado para trair os negros. Então é ofensivo e é racista porque tem essa conotação histórica, racial, e é ofensivo porque é como se dissesse que eu renego a minha cor ou que eu não gosto de ser negro. Né? Ou que você tá tomando essas posições para agradar os brancos. Exatamente. Inclusive, algumas vezes me falam que eu sou... que eu gosto de lamber botas de brancos e etc. Que é sempre essa ideia de que se você é negro e não defende essas pautas, é porque você está tentando ou trair a classe negra ou agradar os brancos de uma maneira geral. Uma coisa que o Paulo Cruz fala muito, né? Ele fala da senzala ideológica e eu peguei esse termo também. Porque antes o negro ele era preso ali na senzala, né? Ele territorialmente, não podia sair, né? Territorialmente. E também essa prisão territorial também era uma prisão mental, porque como ele não conhecia o mundo, ele ficava preso ali. Ele era restrito àquilo que ele via e... Exatamente. A abolição trouxe a liberdade territorial, mas de alguma maneira esses movimentos eles tentam continuar com a prisão mental, que é essa prisão ideológica, do tipo, você só pode pensar esse grupo de ideias, só pode defender esses E o grupo assim fala, cara, tamo com você. Tá, mas eu quero isso. Não. Aí você é traidor do movimento. Parece que tamo todo mundo junto, desde que você pense igual, né? Exatamente. E tem um outro problema, que eles não diferenciam as pessoas que discordam. Por exemplo, eu e o Paulo Cruz eu nem sei se ele é totalmente contra as cotas raciais, mas vamos colocar ele nesse grupo, né? Eu, Paulo Cruz, e aí você pega o Sérgio Camargo, por exemplo, lá do governo Bolsonaro, da Fundação Palmares. O Sérgio Camargo, ele nega o racismo. Ele diz, não existe preconceito, quem reclama é Nutella. Ele chegou a falar isso, né? Negro raiz não reclama de racismo, etc. E te colocam todos vocês no mesmo... Todos naquele bolo, mas veja, aquele cara ele tá dizendo que o racismo não existe, que a gente simplesmente não precisa fazer nada para combater. Eu tô dizendo o contrário, que existe o racismo, mas que o caminho que estão ofertando para combater não funciona ou piora o problema. Esse é o ponto. Só que, infelizmente, as pessoas não estão muito abertas a discutir isso. Eu acho que isso já foi até mais fechado. Quando eu comecei a debater, quando eu comecei a expor as minhas ideias, em 2015, nenhum grupo queria discutir comigo, nem sentar à mesa, nem trocar argumentos. Hoje, eu acho que até por conta de uma mudança de postura minha, isso tem mudado um pouco. Eu já tenho conseguido entrar em alguns debates mais civilizados com pessoas que pensam diferente de mim. Você acha que era mais agressivo, você? Ou eu acho que eu era bem mais agressivo, né? Quando eu cheguei, já cheguei falando que o pessoal lá da Fefelete, lá da USP, vivia num pulgueiro, aquele pessoal entendia merda nenhuma, etc. Então, assim, eu fui bem... chutando a porta, né? Fui chutando a porta e tal. E aí eu entendo, claro, eles não querem dialogar nesse sentido. Mas também eu usei daquela estratégia justamente para chamar atenção. Claro. Porque como ninguém debatia aquilo, então não interessava entender o outro lado, a menos que você fosse de alguma maneira polêmico. Então acho que depois que eu consegui expor essas minhas ideias, não tem mais por que eu agir daquela maneira. E isso também, até para o pessoal entender, não sei se você concorda comigo, é diferente de representatividade, por exemplo. Você reclamar que não tem negro num filme, num seriado, não é cota. É representar a vida real, né? É diferente, né? Exatamente. Quando a gente fala, pô, tem que ter mais negro, tem que ter mais asiático, tem que ter mais latino, não é porque a gente acha que tem que ter um número certo de cada raça, mas é porque aquele filme
representa a vida real. Na vida real tem negro. Exatamente. Tem branco, tem latino, então eu acho que é diferente, Faz né? até sentido você fazer, sei lá, um filme sobre a Alemanha e você tem uma imensa maioria de brancos. É claro. Ok, agora você fazer um filme sobre o Brasil e não tiver nenhum negro, não faz o menor sentido. Ou quando faz um filme no Egito, né? Do Egito antigo, é todo mundo branquelo, sendo que... Você sabe que a galera não era assim na época. Então, que o pessoal fala que é whitewashing, né? Que eles falam, que é essa lavagem branca nos filmes, né? E o Ciro, quando falou isso, foi em que momento que ele falou isso? Foi uma discussão, num debate? Foi em 2018, ele tava numa entrevista, eu acho que era pra E o Ciro é Jovem tão Pan. tranquilo, né? Ele é um cara de boa. Não, é um cara que, da pô... paz, né? Cara da paz, cara. Mas ele tava numa entrevista, acho que pra Jovem Pan em 2018, e aí na época eu tava no DEM, né? Era o meu partido. Aí perguntaram pra ele, pô, mas você tá pensando em fazer uma aliança com o DEM e tal, mas tem figuras lá que são de direita. Aí ele falou, não, eu vou fazer aliança com o DEM, mas isso não significa que eu vou andar de mãos dadas com todo mundo, igual aquele... Aí a jornalista fala, o vereador? Não, aquele capitãozinho do mato do DEM e tal. Aí, o Fernando Holliday e tal. Então, foi meio que uma ofensa, assim, completamente gratuita, porque ninguém tinha perguntado sobre mim. E eu nem sabia que ele me conhecia, né? Só que aquilo trouxe uma série de problemas, porque o modo como ele falou, e aí ele seguiu falando, né, que eu era contra os negros, que eu renegava a minha cor, etc. Muita gente passou a acreditar que era realmente aquilo, gente que nunca tinha ouvido falar sobre mim. E aí eu tive que explicar, reexplicar e tal, e aí eu processei ele por conta disso. Na época eu pedi R$48 mil de indenização, a justiça deu na primeira e segunda instância e tal, aí transitado em julgado. Só que aí ele foge de pagar, então tá correndo juros. Hoje ele deve me dever, sei lá, uns R$80 mil, mas não vai pagar nem cavaca tussa. Essas ofensas, elas já vinham, mas era sempre de pessoas anônimas. E aí você processar um anônimo, tipo, ninguém vai ligar, ninguém vai prestar atenção, então dane-se, o cara fica lá. Só que quando você processa alguém conhecido, né, por usar um determinado termo, uma ofensa, etc., você manda um recado pros outros. Só que em relação ao Ciro, era um recado mais específico, assim, porque eu sou a favor da completa liberdade de expressão. O cara poder falar o que quiser e dane-se e tal. Só que no caso do Ciro, ele tinha um histórico de tentar censurar pessoas, só que sempre dentro do âmbito ali do Ceará, então nunca foi um negócio que se espalhou muito. E ali eu vi uma oportunidade dele provar um pouco do próprio veneno dele. Então o processo também foi um pouco disso, né? E aí você ganhou e ele teria que ter pago e vai aumentando o valor, é isso? E vai aumentando, vai correndo juros e correção monetária. Aí o pessoal foi procurar a Hilux onde ele falou que tinha o endereço. Aí não achou. Tá. Aí agora ele indicou um Elantra. Ele indicou um Elantra. Pensei que o irmão dele tinha passado com o trator por cima da Hilux. Você entrou no MBL e aí vem o Fora Dilma e tal. Exatamente. E você já estava fazendo seus vídeos, né? Foi por isso que você foi pro MBL. E esses vídeos, como que foi a repercussão deles na internet? O negócio que acho que mais bombou mesmo foi esse meu primeiro vídeo, né? Falando contra as cotas, que eu acho que bombou pra cacete. Inclusive, na época, eu prestei vestibular para fazer filosofia na Unifesp, a Universidade Federal aqui de São Paulo. E aí eu tinha sido aprovado. E aí foi na mesma época que saiu o vídeo. E eu não tava acostumado com esse negócio de fama, negócio de ameaça, essa coisa toda. E aí, na época que saiu o vídeo, eu fui aprovado, aí eu divulguei nas minhas redes. Fui aprovado e tal, faculdade e tal, vou fazer minha matrícula. Meu Deus. Mano, começaram a postar aquilo nos grupos da universidade, e aí eu comecei a receber várias ameaças. Você não quer ser branco, a gente vai te fazer virar branco na porrada e não sei o quê. Caramba. Várias pessoas xingando e não sei o que lá. E aí teve um grupo de pessoas, né, que disse que lá dentro tinha um grupo comunista revolucionário armado. E que eles iam me matar mesmo, na bala e tal. Caralho. E aí eu tive que registrar boletim de ocorrência, né, porque era ameaça de morte. E eu não estava acostumado com aquilo, minha mãe mega assustada, né, minha mãe é uma pessoa simples, né, não estava acostumada com aquilo. E aí eu deixei de estudar na Unifesp por conta de todas essas ameaças. Foi um furdúncio enorme, isso em fevereiro de 2015, eu acho, por conta da repercussão desse vídeo. Eu achei que na USP só tinha maconheiro. E aí, por conta disso, eu não estudei lá. E depois ainda teve uma treta com o Tico Santa Cruz,
porque viu esse meu vídeo, aí gravou outro vídeo me rebatendo. O de cotas. Isso, de cotas. Ele falando o quê? E aí ele me respondeu, dizendo que eu era um negro da Casa Grande. Ele foi o primeiro a dizer que eu lambia botas de branco. Acho que ele não chegou a usar Capitão do Mato, mas disse que eu lambia botas de branco, etc. E aí a briga com ele foi fazendo eu crescer cada vez mais, etc. Então, assim, eu me tornei conhecido, né, principalmente por conta desses porradas meus que estavam posicionamentos. levando. Exatamente. E aí, paralelo a isso, fui participando das manifestações contra a Dilma e tal, fui dando entrevistas. E aí, no final de 2015, eu já era, assim, uma figura pública minimamente relevante.